Nós estamos em dia de ceia e nós vamos falar hoje sobre ceia. Nós vamos ministrar a palavra sobre o tema ceia. Ah, perdão, tem um visitante lá? Perdão. Fica em pé aí, meu irmão, por favor. Qual é o seu nome? João Batista. Olha aí que nome forte, hein? Seja muito bem-vindo, viu? Uma alegria tê-lo conosco. Deus te abençoe sempre. Perdão pela minha falha aqui. Vamos falar sobre a ceia do Senhor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Numa casa, uma casa simples, mas grande, pelas características da casa, ela tinha sido adaptada para se tornar um espaço maior, talvez derrubado as paredes, para que se tornasse maior, e tinha uma piscina no fundo dela, de pequeno porte, construída ali dentro desta casa, que servia para os propósitos do ritual religioso deste grupo. E é um grupo estranho. Eles sempre se reuniam nesta casa. E eles tinham por hábito, primeiro, cantar louvores a Deus. Depois que cantavam louvores a Deus, eles compartilhavam entre si testemunhos de fé. Depois eles faziam uma exposição da palavra, quase sempre das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, ensinando aquele grupo de irmãos acerca destas coisas. E eles terminavam fazendo uma ceia, e nesta ceia tinha pão e tinha o vinho. A Bíblia fala em vinho, mas era o vinho misturado com água, historicamente já comprovado isso. Assim era o encontro dos primeiros cristãos depois da fase apostólica, ali depois da morte de João. Então foram encontrados muitos vestígios de casas que eram adaptadas para o encontro dos cristãos, até porque eles já não conseguiam entrar mais nas sinagogas, já era uma outra característica, e isso mostra para nós que sim, os cristãos constituíam lugares que serviam para os propósitos do exercício da igreja. Tá bom? Quando as pessoas falam, olha, não existia templo, era tudo nas casas, era porque não tinha onde se reunir. Quando o grupo começou a crescer, começou a se organizar. Os novos eram sempre ensinados. Primeiro, no momento da ceia em que eles partilhavam o pão, os novos não participavam. Mas quando estes novos estavam preparados, eles faziam um encontro muito especial. E aí ele era batizado e depois participava da ceia num momento bem gostoso. Então, essas são características históricas dos nossos irmãos lá do primeiro, segundo século. Hoje, 2000 anos se passaram, quase 2000, né, a partir desta data de Cristo, 2021, mas da data deles aí quase 2000, nós ainda celebramos a ceia do Senhor. Mas o que é de fato a ceia do Senhor? Então eu quero ler com os irmãos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso 29, e nós vamos meditar sobre a ceia do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Você pode ler aí na sua Bíblia, se quiser também, pode ler aí no telão, está projetado. Você que está em casa também pode ler aí na tela do seu celular ou da sua TV. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por sua palavra, por este tempo de culto, por este tempo de ajuntamento do seu povo, por este tempo de comunhão, que o Senhor nos conduza com graça e sabedoria na exposição da sua palavra, para que ela cumpra os teus propósitos, Senhor, para que o Senhor possa cumprir na sua igreja tudo o que for da sua vontade. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O que é a ceia? Você provavelmente já tenha ouvido alguma coisa nesta linha. Hoje eu vou à igreja, não posso perder porque é dia de ceia. Certamente você já ouviu alguma coisa nesse sentido. Eu posso não ir, mas hoje é dia de ceia, eu preciso ir. Já ouviu? É comum, né? Eu já ouvi também uma oração de um pastor, em que ele dizia assim, que este pão e este suco possa trazer cura para o povo. Então, observe, são duas questões relacionadas à ceia. Em que a pessoa diz, hoje é dia de ceia, eu não posso faltar. O outro que quer atribuir aos elementos da ceia um poder de cura pela oração. Não estou questionando a fé do irmão. Mas é importante meditarmos, porque este tempo, ele reflete muito a comunhão da igreja. Ele reflete muito a comunhão. Da mesma forma como Deus se deu a conhecer a nós, em Cristo, nós também precisamos conhecer a ceia a partir da palavra. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Tem muitas lições que ele vai transmitir a esta igreja nas duas cartas que ele escreve. Nessa primeira, especificamente, ele fala da ceia, e esta instrução sobre a ceia do Senhor, ela vai correr as igrejas daquela época, antes mesmo dos evangelhos, porque as cartas circulavam mais e circularam primeiro do que a organização dos evangelhos. Então, esta era a instrução que mais corria entre as igrejas. E Paulo diz assim, olha, porque eu recebi do Senhor, havia ali uma distorção naquele lugar acerca do que era a ceia, e havia uma divisão muito grande entre ricos e pobres, havia divisões, havia partidarismo, havia uma série de dificuldades dentro da igreja, e Paulo está instruindo, e ele vai dizer o seguinte, olha, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Eu recebi do Senhor. Detalhe, Paulo foi chamado como apóstolo depois de Cristo ressurreto. Ele não fez parte daquele grupo que estava no cenáculo aprendendo com o próprio Cristo acerca da ceia. E ele vai dizer, o que recebi do Senhor. De quem Paulo recebeu esse ensino? Da igreja do Senhor. Muito provavelmente de Pedro. A igreja tem que ser fiel aos ensinos de Cristo quando ela transmite adiante. E é por isso que nós vamos passando de geração em geração e mantendo vivo o Evangelho de Cristo. Não por nós temos que ser fiéis. É vivo porque é o poder de Deus. Mas nós, como igreja, temos que ser fiéis na transmissão desse conhecimento. E Paulo vai dizer isso. Embora houvesse algumas divisões na igreja, ele até vai dizer um pouco antes, ele fala, olha, mas até que é importante que haja esses partidarismos entre vocês, para que possa ressaltar a qualidade daqueles que são espirituais. Para aqueles que estão firmados possam se destacar. Então ele mostra, olha, vai haver essa divisão, vai haver essa confusão,
mas é bom porque faz destacar aqueles que estão firmados em Cristo. Mas isso não reflete a igreja do Senhor da forma que deve ser. Ou seja, ele vai observar a igreja o seguinte: olha, se celebrar a ceia indignamente em meio a divisões, isso não faz com que ela represente verdadeiramente a morte sacrificial de Cristo e nem demonstra o caráter dele na igreja. Então observa, a igreja ela precisa demonstrar, representar, dar o caráter de Cristo na sua comunhão e mostrar o valor da morte sacrificial de Cristo. Olha o valor deste ato. Olha o valor deste ato que a gente chama de celebração de ceia. Então, o que é a ceia do Senhor? Nós cremos em duas ordenanças, não em sacramentos, nós cremos em duas ordenanças do Senhor Jesus: batismo e a ceia do Senhor. Por que são ordenanças? Porque são deixadas, foram ordens de Cristo para nós. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando e batizando. E na ceia ele diz, ele parte o pão, ele compartilha o cálice e ele diz: faça isso em memória de mim. Faça em memória de mim. Então lembre-se, irmãos, se estamos participando do culto de ceia do Senhor, nós estamos fazendo, sobretudo, em memória do sacrifício de Cristo. Faça isso em memória de mim. Ou seja, Jesus estava dando ali instruções para um culto memorial. A sua igreja deveria comer e beber o vinho em sua memória. Mas não só isso. Quando ele ensina isso no cenáculo, junto com seus discípulos, que ele parte o pão, divide o cálice e diz para fazer isso em memória dele, ele está se preparando para a morte sacrificial. Algumas horas depois, ele vai ser preso, vai ser levado, e no dia seguinte ele vai ser morto na cruz. Ele está ensinando ainda que nós, como igreja do Senhor, devemos nos apropriar dos benefícios da morte de Jesus. Quais são os benefícios da morte de Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação está em Cristo Jesus. Com o coração cremos, lemos aqui, com o coração cremos e com a boca professamos para salvação. Então vamos avançar para a gente entender o que é essa ceia do Senhor, para a gente participar com muita alegria. Assim, ao participar da ceia do Senhor, nós mostramos nossa memória, nossa lembrança do que Ele fez por nós e destacamos a nossa obediência ao Senhor da igreja, que não é o pastor, que não é a convenção, que não é o conselho de líderes, que não é a assembleia da igreja, mas o Senhor Jesus é o Senhor da igreja. Então nós demonstramos aqui a obediência a Ele, que é o Senhor da igreja. E nisto nos colocamos, olha, irmãos, observem muito isto, e nisso nos colocamos em posição de sermos participantes da bênção, não dos elementos da ceia, porque eles são parte do memorial, mas participante das bênçãos na comunhão da igreja do Senhor Jesus. Antes de instituir a ceia não havia sido instituída por Jesus, e ele disse assim, olha, quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele permanece em mim e eu nele. Sabe que os cristãos primitivos chegaram a ser acusados de fazer sacrifício humano, né? De tantas acusações que se tinha contra os cristãos, um deles, porque se falava isso, comer da carne, beber do sangue. O que é isso, meu Deus do céu? Que povo é esse que come da carne e bebe do sangue do outro? Porque ele está falando ali
de algo espiritual que o povo não entendia. Ou seja, embora ainda Jesus não estivesse instituído a ceia, quando ele disse isso, não instituído a ceia, ele demonstra que aquele que recebe a sua palavra, que recebe os teus ensinos, que recebe o teu evangelho, e que vive esses ensinos, e que vive a comunhão da sua igreja, recebe o Senhor, recebe Jesus como Senhor da sua vida e participa dele. Já leram a carta de Pedro? Que ele nos deu da sua natureza divina, o Cristo em nós e nós em Cristo. É muito profundo, meus irmãos. É algo maravilhoso demais, que precisamos realmente de oração e iluminação do Espírito para a gente entender a profundidade de quem somos como igreja do Senhor. Essa é a maior bênção que se pode ter neste mundo. É sermos parte da igreja do Senhor, sermos servos, chamados filhos de Deus, coparticipantes da glória divina em Cristo Jesus. Algo muito maravilhoso. Então, por que devemos participar da ceia? Primeiro, pelo reconhecimento de autoridade de Cristo na igreja, ou seja, a ceia do Senhor, quando fala de participar do corpo e do sangue, mostra a centralidade de Cristo na igreja. Não é um ritual, não é o encontro, não é o amuleto, né? Graças a Deus não temos isso, não é rosa ungida, não é nada. O poder central da igreja repousa na pessoa de Cristo Jesus, que conduz a sua igreja e habita na sua vida por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Pela obediência, ou seja, primeiro pelo reconhecimento da sua autoridade. Façam isso em memória de mim. Senhor, nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Por obediência a Cristo, se nos apresentamos como membro do corpo de Cristo e não participamos da ceia dignamente, nós estamos em total desobediência à ordem do Senhor da igreja, que é Jesus. E porque estamos em comunhão com o Senhor Jesus, que é a fonte de autoridade da igreja e deste momento. Ao participarmos da ceia, conforme a sua vontade, demonstramos que estamos em comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Pregação do pastor Samuel de manhã. Quando eu ouvi a pregação do pastor Samuel, eu falei, ele vai caminhar nessa direção. E glória a Deus, porque o Espírito Santo nos conduz. Como já disse aos irmãos, nós não falamos. Vai correr o risco de algum dia ele puxar o texto que o outro vai pregar. E aí será pela misericórdia. Mas o Espírito Santo conduz. Porque se a gente começar a conversar, a gente começa a planejar. E deixa o Espírito de Deus conduzir cada um. Porque ele sabe o que a igreja dele precisa. Eu creio nisso. Você crê? Glória a Deus. O propósito da ceia. Quando celebrada, sem a devida consideração do seu verdadeiro valor, a ceia, olha, isso é profundo. A ceia pode tornar-se um problema para a igreja e para a vida de muitos crentes. Mas como isso? Veja no verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus, ou do Senhor. Meus irmãos, como ler um texto desse? Porque, por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Como se alguém dissesse o seguinte, olha, se você participar desta ceia de forma indigna, se você comer do pão e beber deste cálice indignamente, você é culpado da morte de Cristo. É profundo isso, né? E forte demais. Mas observe, celebrar a ceia indignamente, ele está dizendo o seguinte, lembre-se que Paulo está escrevendo a carta a uma igreja, e esta igreja tem sérios problemas, como nós também temos.
Eu sei que não é muito comum a igreja do Senhor, os irmãos, às vezes não gostam muito de pregação em série. Vamos pegar aqui só o livro tal, gostam que cada vez seja uma mensagem diferente. Mas eu tenho um sonho de um dia pregar a série da igreja de Corinto, porque ela é muito atual. É muito atual, irmãos. Inclusive, ela é pano de fundo quando Paulo escreve a carta aos Romanos. Quando você lê a carta aos Coríntios e depois lê a carta aos Romanos, sabendo que Paulo está escrevendo de lá, você vai entender muitas coisas que ele escreveu pela realidade que ele estava enxergando. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o que é indignamente, meus irmãos? Em meio a divisões, ressentimentos, partidarismo, porque tudo isso não condiz com a memória da morte sacrificial de Cristo para a salvação do pecador e nem representa o caráter dele na sua igreja, ou seja, não participa dele. Era como se ele dissesse o seguinte: olha, se o Cristo deu a vida para perdão dos pecados, e nele formar um povo para Deus, um povo redimido para Deus, o povo fazer parte dessa celebração em memória de Cristo, fazendo aquilo que é contrário à vontade de Cristo, é ser indigno na presença de Cristo. Olha como é profundo isso. Não que ele busque a perfeição em nós, porque a perfeição da igreja está no Cristo, que é perfeito. Mas o nosso olhar tem que ser sempre para Ele, não para fazer o que entendemos, porque em nós não há perfeição, mas para fazer aquilo que Cristo manda, porque a partir dele nós encontramos a perfeição. Então veja o que ele está dizendo: olha, por isso aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha, o que ele está dizendo para aquela igreja e que diz para nós hoje é o seguinte: olha, evite divisões, ressentimentos, partidarismo, tem que haver comunhão, tem que haver mais amor, tem que haver mais perdão, vocês precisam gerar vida, vocês não podem gerar tristezas, como acontecia naquela igreja. Há pessoas entre vocês que estão ficando com fome, há pessoas entre vocês que estão entristecidas, há pessoas entre vocês que estão fazendo coisas muito ruins, é o que ele está dizendo àquela igreja. E aí vocês estão vindo aqui participando da ceia do Senhor. Então, não participe indignamente. A gente precisa melhorar isso para participar da ceia do Senhor. Então, é isso que ele está ensinando ali para a igreja e ensina para nós hoje. Ou seja, o propósito central da ceia, primeiro, é servir de recordação dos sofrimentos do Senhor em nosso favor. É uma celebração da sua morte sacrificial. Ou seja, Senhor, estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, como povo santo, para celebrar que isso tudo só foi possível porque o Senhor deu a vida por nós. Este é o recado que nós estamos dando para o Senhor aqui neste momento. Senhor, estamos aqui reunidos porque somos o teu povo, porque pelo teu sangue fomos redimidos, porque pelo teu sangue encontramos perdão, porque no Senhor encontramos a vida eterna, porque no Senhor temos esta comunhão, porque no Senhor somos chamados filhos de Deus. E nos alegra hoje, Senhor, celebrar este momento, porque este momento foi instituído pelo Senhor para mostrar que este memorial leva a refletir que se não fosse pelo teu sangue, não estaríamos aqui. Olha como é maravilhoso fazer parte deste povo santo de Deus. Santo no sentido de separado, né? Não no sentido que a gente entende como perfeito, porque não há perfeito. Ou seja, e um ponto importante, por que Jesus instituiu este memorial? A Bíblia gosta muito de memorial. Quando se lê o Velho Testamento, a cada situação Deus ordena que se faça um memorial. Coloque lá 12 pedras, tal, sempre tem um memorial para marcar aquele momento. Possivelmente, não podemos afirmar categoricamente, mas podemos dizer possivelmente, ele institui esse memorial da ceia, para que a gente celebre sua morte e ressurreição, por conta da nossa memória curta, para que a gente sempre se lembre que somos povo de Deus e recebemos a vida eterna, porque Ele deu a vida por nós.
Ou seja, ao participar da ceia, devemos estar consistentemente unidos à igreja, do Senhor, demonstrar a nossa disposição em exercer o perdão e mostrar a nossa comunhão com a igreja. E aí, meus irmãos, cai aqui uma questão muito importante. Hoje eu preciso ir porque tem ceia do Senhor. Eu sinto dizer, irmãos, mas eu não posso dizer aqui aquilo que não confere com a verdade. Não faz sentido nenhum. A celebração da ceia, ela é o resultado da comunhão que você já vive com a igreja. Entende? Então, não existe, porque senão começa a atribuir a esse memorial algo que não é dele. Porque o poder que nos une, o poder que nos leva a Deus, o poder que dá vida eterna, o poder que transforma, vem de Cristo. Isso aqui é um memorial que nele nós estamos ligados, nele e um no outro. Então, a participação da ceia, ela precisa demonstrar a nossa comunhão. E ela também não tem, o pão não vai, o suco não vai te curar, não vai fazer nada na sua vida. Ele é só um memorial. Agora, o poder de Jesus faz. O poder de Jesus cura, o poder de Jesus transforma, o poder de Jesus restaura, o poder de Jesus tira o que está morto e dá vida. Mas é o poder de Cristo. Aqui nós celebramos que este poder une a igreja, está na minha e na sua vida, e por isso nós estamos aqui em comunhão, e juntos, em alegria, celebramos o memorial, celebramos este memorial da morte de Cristo, que permitiu que hoje fôssemos chamados filhos de Deus. Mateus diz assim, olha, portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Nós pregamos sobre isso na quarta-feira. Irmãos, nós podemos louvar, orar, ouvir a palavra, podemos cantar, mas o culto que agrada a Deus é aquele que vem de um coração limpo, sincero, humilde, perdoador, em paz e em comunhão com a igreja. É como se chegasse alguém aqui e dissesse o seguinte, olha, eu quero dar uma oferta para esta igreja, Deus me prosperou muito, e eu quero dar 1 milhão para essa igreja. E aí, diretoria, 1 milhão ia ajudar um bocado na obra aí, não ia? E ele dissesse o seguinte, mas é o seguinte, eu não quero contato com ninguém aqui. Eu diria para esse irmão, faça bom uso do seu 1 milhão, porque para nós não importa o seu 1 milhão, importa a sua vida, e a sua vida está fora do padrão de Deus. Por isso que ele fala, se você vai fazer a tua oferta, mas tem algo contra o teu irmão, então deixa primeiro a tua oferta, vai lá e reconcilia com o teu irmão, depois você vá e faça a tua oferta. Amém? Nós queremos vidas transformadas. Quanto ao tempo, o que a ceia representa para nós? Passado, presente e futuro. O passado do Cristo que veio fazer isto em memória de mim, daquele que já passou pela morte, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, que enviou o teu Espírito, que dirige a tua igreja e habita na minha e na sua vida. Amém? Do Cristo que está presente, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque Jesus está aqui. O Cristo que veio, o Cristo que está. Irmãos, você já teve aquela situação de você estar caminhando na rua, você encontra um irmão e de repente ele está em algum procedimento meio inadequado
para algum crente, aí ele vê a gente, ele se desespera assim, tenta esconder, né? Eu falo, irmão, a minha amizade é a mesma, o meu carinho é o mesmo, não é comigo que é o problema, irmão. Se isso está incomodando o teu coração, você precisa se acertar é com Deus, porque eu não posso te dar salvação, eu não posso te dar vida eterna, só o Senhor Jesus pode fazer isso para você. Então é por isso que examine-se cada um a si mesmo. É o nosso coração, é o que vem de dentro de nós, é o que está lá dentro. Precisamos então nos certificar da nossa convicção verdadeira de que o Senhor se encontra presente no meio do povo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você crê que o Senhor Jesus está aqui? Glória a Deus por isso. Então, quando temos essa convicção, podemos celebrar sua morte e ressurreição, entendendo que nós estamos diante de Deus. E olhando para o futuro, porque no verso 26 ele diz assim, olha, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Você crê nisso, irmãos? A cada dia a gente percebe que isto se aproxima, não porque sabemos a data, mas porque Ele nos instruiu em relação aos sinais. Então, quando nós vamos observando, nós vamos entendendo que cada vez o tempo se encurta. Graças a Deus por isso. Se Jesus vier, você vai ficar feliz? Amém? Essa piadinha de pastor, né? Eu não, né? Eu vou feliz. Se você vai ficar... Nós todos vamos ficar felizes, mas há um mundo que a gente precisa ainda se preocupar com ele. Amém? Nós queremos que Ele venha, nós queremos estar no descanso do Pai, viver diante do Senhor, aonde Ele mesmo é a luz, mas há um mundo que ainda precisa ouvir do Senhor, e a igreja do Senhor foi instituída para fazer este trabalho. Então nós ainda temos muito o que fazer. A ceia do Senhor demonstra a nossa união e fé no Senhor Jesus, que veio, que está e que virá. A ceia também é um testemunho, ou seja, uma forma de testemunho do nosso rompimento com o mundo e nosso compromisso com Deus e com a igreja. Sabe que nos relatos históricos, nos documentos históricos, o novo convertido, o batizando ali, ele precisava fazer uma declaração diante dos irmãos que ele estava disposto a romper com o mundo para viver para Cristo. Nós temos hoje um modo diferente, né? Ele declara a fé em Cristo e a gente, como ministro de Cristo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse modo continua, como era lá também. Mas, além disso, ele tinha que fazer um compromisso aberto de virar as costas para o mundo e viver para Deus. Porque na ceia ele dá testemunho disso, olha, estou aqui porque agora sou a igreja de Cristo. O próprio Paulo, na mesma carta, ele diz assim, ó, não é fato que o cálice da bênção, que abençoamos, é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Ele vai sempre repetir, ou seja, participar da ceia reflete nosso testemunho de comunhão, mas... atenção, meus amados, a comunhão é mais do que estar presente nos encontros da igreja, é viver o Cristo, é viver os teus ensinos. Por que fomos chamados de cristãos? Isto, no primeiro momento, era algo pejorativo, não era algo bonito, era um apelido. Aí os seguidores daquele lá, Cristo virou motivo de insulto, a história de Cristo virou motivo de chacota pública. E os que seguiam a Cristo eram, olha lá os cristãos, olha lá, os imitadores de Cristo lá. Mas como Deus transforma tudo que é mal em bênção, Ele vai declarar no mundo que quem está em Cristo Jesus não é motivo de chacota, é caminhar para a vida eterna. Então nós temos comunhão com Deus, é isso, é estar em comunhão com Cristo e com a sua igreja, e dar testemunho disso. Quem deve participar da ceia? Somente os que creem e os que fizeram sua profissão pública de fé por meio do batismo em Cristo devem participar da ceia, já que o seu propósito é
servir como um sinal de conversão, de fé e comunhão com a igreja. Gente, o ponto central daquele momento, Cristo estabelecia ali a comunhão da igreja como um testemunho do seu povo. A comunhão da igreja como um testemunho do seu povo. Devem participar da ceia aqueles que creem em Cristo, que foram batizados nele e que permanecem em comunhão com sua igreja, que é um imitador de Cristo. Então, meus irmãos, eu quero propor, se você tem esse pensamento de que hoje eu preciso ir à igreja porque é dia de ceia, eu quero propor que você faça parte da comunhão da igreja, no dia de ceia, no dia que não é dia de ceia, que você faça parte da igreja porque você é povo de Deus, e que participar da ceia celebra o fato de sermos povo de Deus. Amém? Tem igreja que tem modos diferentes. Nós temos por hábito celebrar as igrejas batistas sempre no primeiro domingo. Virou uma maneira. Eu já conheci igreja que celebra de 6 em 6 meses. E já conheci igreja que celebra aleatoriamente, que é para os membros não saber o dia que é. Ou seja, se você não tiver em comunhão, não vai participar. O fato é que ele manda a gente celebrar isso em memória dele. Se é todo mês, se é todas as vezes que se reúne, né? Lá no início era todas as vezes, agora a gente faz uma vez por mês, mas o fato é que a gente precisa celebrar. Vamos lá, para a gente caminhar para o final. A ceia é para os que creem em Cristo, aceitam-no como Senhor e Salvador de suas vidas e demonstram isso ao passar pelas águas batismais e, mais do que isso, mostrar para o mundo uma novidade de vida em Cristo Jesus. Como é viver em Cristo Jesus? Você já imaginou se você estiver saindo ali da sua casa, aí você está caminhando, alguém encosta do teu lado, você não sabe quem é, mas ele encosta e diz assim, eu vi, você faz parte daquela igreja, eu vi que você é cristão, né? É crente, ou seja lá qual termo, é evangélico, seja qual termo que queira usar. Eu vi, e como é viver com Deus? Como é viver com Cristo? O que vocês fazem lá? Como que é essa vida? O que a gente diria para essa pessoa? A gente precisa a nossa vida precisa dizer isto. A ceia é um ato de obediência e de participação nas bênçãos do Senhor Jesus, por meio da verdadeira comunhão com a igreja que reflete a comunhão com Ele. Olha isso, depois voltem lá para a pregação do pastor, tá lá no vídeo de manhã, lá no YouTube, lá. Volte. A comunhão com Cristo reflete imediatamente na nossa comunhão. E a nossa comunhão deve ser celebrada. Celebrada o amor de Deus manifesta em Cristo Jesus, que deu sua vida por nós. A ceia é uma celebração da memória pelo seu sacrifício da comunhão, e nele celebramos a esperança do reino eterno, porque nós caminhamos nessa esperança. E a ceia é, sobretudo, para aqueles que buscam não mais, isso, olha, que são frases que vão se perdendo ao longo da história cristã, que eram mais comuns e hoje são menos ditas, mas para aqueles que buscam não mais se contaminar com o mundo. E qual é tem sido a grande tônica hoje dos movimentos, eu vou chamar de movimentos, não vou chamar de igreja, de movimentos evangélicos, é mundanizar. Atribuir à igreja características que fique mais próxima daquilo que é comum para ter aceitação. Nós não precisamos ter aceitação porque nos comportamos e fazemos algumas coisas diferentes. Nós devemos mostrar quem é Cristo, e as pessoas precisam vir por Cristo e para Cristo. Amém? Então isso é muito importante que a gente entenda. Paulo, nas instruções que ele dá à igreja, ele vai chegar no momento que ele vai pegar mais firme ainda, porque ele está falando, inclusive, da questão da idolatria. E ele fala assim, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ele pega firme aqui. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Forte isso, não? Então, quem são vocês? Ele está dizendo aqui à igreja. Vocês, quem são vocês? Por isso que ele fala, olha, o que eu recebi do Senhor,
porque porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Olha, o que eu entreguei para vocês é o que eu recebi do Senhor. E é assim que tem que ser. Finalmente, o objetivo da ceia não é expressar a dor e o sofrimento de Cristo. Eu já participei de um culto assim, irmãos. Confesso, lá há alguns anos. E fizeram uma dramatização tão grande no culto. Não era teatro, não era nada, era uma pregação mesmo. E o povo chorava muito, como se Cristo estivesse sendo crucificado ali, naquele momento. E era difícil não chorar da forma que foi feita. Não estou tirando o valor daquilo. Mas a ceia, o encontro da igreja, ela celebra, sobretudo, a vitória de Cristo sobre a morte. Não é a dor, é a vitória, porque nem a morte pode parar o poder de Deus. Então nós celebramos a vitória sobre a morte, a graça do amor de Deus em Cristo Jesus e a vida eterna que recebemos nele. Não podemos perder o direcionamento destas coisas, desta base de quem somos. Igreja do Senhor Jesus, chamados por Cristo, porque Ele se sacrificou por nós, porque no seu sangue fomos redimidos, porque por Cristo fomos feitos filhos de Deus, povo de Deus. Por Cristo nós somos igreja do Senhor. Não é maravilhoso isso, irmãos? A Bíblia retrata Cristo como nosso irmão mais velho, como a vontade de Deus é nos dar o caráter dele, e nós precisamos viver, e quando nós buscamos viver isso, aí nós vamos enxergar que Ele derramou toda a sorte de bênção sobre nós. Às vezes nós nos preocupamos em buscar as bênçãos de Deus, enquanto nós deveríamos nos preocupar em como viver as bênçãos que Deus já nos deu. E isso tem uma diferença muito grande. Isso tem uma diferença muito grande. Como vivemos as bênçãos de Deus? Nos aproximando cada vez mais de Cristo. E como nos aproximamos de Cristo? Aprendendo dEle, da sua palavra, vivendo, fazendo parte, estando na comunhão, amando, propagando o amor de Deus. Fazer Cristo se manifestar em nós. E eu quero concluir com uma metáfora. Não é minha, eu ouvi e compartilho com os irmãos, não dou crédito porque não sei de quem é. Mas, em todo caso, é algo que também a própria Bíblia nos permite ilustrar desta maneira. A mesa do Cordeiro. Imagine que, diante de Deus, uma mesa infinita, e cada lado da mesa, a fila de cadeiras. O Senhor está na ponta da mesa, e nós estamos lado a lado, como uma mesa grande. Quem tem família grande sabe bem como é isso. E cada cadeira tem um nome, e tem o seu nome lá. Uma cadeira está com o seu nome. E se você não se sentar, ninguém vai se sentar nela. Ninguém pode se sentar naquela cadeira a não ser você, porque ela pertence a você. Por isso que quando saímos para a rua, às vezes a gente não se dá conta de quem nós somos em Cristo Jesus, mas quando a gente passa por cima daquela pessoa que está deitada na calçada, dormindo, drogada, a gente poderia acordar e falar: escuta, tem um lugar na mesa do Senhor que pertence a você, você precisa ocupar. Tem um lugar lá que é seu, e Jesus marcou ela com sangue, ninguém pode tirar. Só você pode ocupar, mas você precisa querer vir. Eu creio nisso. Cada pessoa que a gente encontra na rua, a gente pode olhar e dizer o seguinte: tem um lugar que é dele, tem um lugar que pertence a essa pessoa, tem uma cadeira que é dele. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: olha, se você tem vivido distante dos caminhos do Senhor, eis a oportunidade de retomar o teu lugar na mesa do Senhor, hoje, agora, aqui. Se você ainda anda em práticas inadequadas,
mentiras, enganos, maledicências, ressentido ou ressentida, talvez carregando uma mala de mágoas que tem pesado a cada dia na sua vida, eu quero te dizer que Cristo não te chamou para viver desse jeito. E pela tua força, talvez você não consiga realmente desfazer desta mala, mas pelo poder de Deus, você consegue. Pelo poder de Deus, você consegue. Quando você vai em Cristo, expressa isso diante dEle. Se você tem andado em divisão com teu irmão, com tua família, a hora é agora. Enquanto há tempo, enquanto podemos encontrar, como diz o salmista, no Salmo 32. Então, meus irmãos, esta é a ceia do Senhor. O meu desejo do coração é que esta palavra possa ter falado ao teu coração. Que o Senhor possa nos dar condições de entender a profundidade do que é ser povo dEle e do que é celebrar este momento de comunhão. E que você retome o teu lugar. Ah, mas eu tenho assim, eu não sei, é melhor eu pensar. A tua oração chega mais rápida no Senhor do que a mensagem do WhatsApp para outra pessoa, pode ter certeza disso. É momento agora de falar com Deus. Se expresse, fale com Deus, retome o teu lugar na mesa, porque Ele conquistou esse lugar para você mesmo. E é você que deve ocupar. A celebração da ceia é o memorial do sacrifício de Cristo para dar testemunho da nossa comunhão com a igreja e com Ele, ou com Ele e com a igreja. Amém? Vamos orar? Baixe tua cabeça, vamos orar neste momento. E faça a tua reflexão, examine-se. Depois nós já vamos para a distribuição dos elementos da ceia. Já até peço depois que os diáconos já se preparem. Precisamos pelo menos de 4 irmãos. Mas antes disso, ore, coloque, fale com Deus. Tire este tempo agora, medite, fala com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja do Senhor. A igreja que o Senhor instituiu, a igreja que o Senhor edificou, na base, Deus, do Teu poder, do Teu amor, na graça que o Senhor nos derramou, Deus, pelo sacrifício de Cristo. Senhor, obrigado por tão grande amor demonstrado por nós. Obrigado, Senhor, por enfrentar a morte para trazer vida. Obrigado, Senhor, por estar presente, por enviar o Teu Espírito Santo. Obrigado por estar presente na sua igreja. Obrigado, Senhor, por nos fazer filhos de Deus, por nos fazer Teu povo, por nos fazer uma família. Obrigado, Senhor, por nos chamar de co-herdeiros do Senhor. Obrigado por nos chamar de sua igreja. Obrigado por nos chamar de irmãos. Obrigado por nos chamar de amigos. Ah, Deus, que o Senhor possa tocar o coração de cada irmão, de cada irmã presente aqui, ou daqueles que não puderam estar e nos acompanham através dessa transmissão e que talvez estejam celebrando a ceia no seu lar. Que possam, Deus, neste momento, neste ato de celebração destes elementos da ceia, entender que estamos fazendo isto em memória do Senhor, porque nós somos o Teu povo, Senhor. Nós somos o Teu povo e Te glorificamos, Deus, por isso. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.